A Ju fez uma ressonância magnética do joelho. Ela é aquele caso de... foi agachar, estralou o joelho e ficou muito inchado. A gente fez 3 sessões, sumiu a dor. E eu vou comentar isso depois por causa do outro paciente que não veio hoje. Isso aqui foi importante para mostrar o sistema de análise desse método. O exame está indicando menisco medial. Medial é nessa parte de dentro, mostra bonitinho. Ó, tirou 10 na prova. O menisco está com uma lesão complexa. Pode ser vários cortes, em várias camadas, né? Esses complexos, muitas vezes, eles têm a ver, por exemplo, com esmagamento. É difícil, é que eu passei por isso, né? Eu sofri uma trombada que meu joelho prensou no banco da frente e a bacia no banco de trás e estourou na parte do meio do joelho, mas fragmentou. Então, você tem uma fratura complexa. Então, é esse tipo de coisa. Lesão complexa dos cornos. São das pontas, né? Lembra que ele tem um formato de chifre. Então, anterior e posterior do corpo. Pegou para cima e para baixo. Se eu lembrar que a gente fez o agulhamento dela na frente e fez, acho que em B39 atrás. O sistema de tratamento, ele já estava correto. E a própria ideia minha de diagnóstico não é com essa descrição, mas eu sabia que tinha ofendido e lesionado o menisco. O tratamento que eu fiz é o mesmo. O que isso traz pra gente? Uma ideia de tempo de tratamento. E esse tempo de tratamento é importante porque mesmo que não doa, eu tenho uma região a ser recuperada. Porque a dor é estagnação. Então, as primeiras sessões surtiram efeito porque a gente moveu a estagnação, que pode ser de fluidos, que inchou, né? Quando é de sangue, costuma sair sangue quando você tira a agulha, você já passou por isso, né? Ou pode ficar roxo no local. O dela não. Então, a gente imagina mais que seja fluido. Embora, na palpação, a gente achava uns pontos específicos. Isso pode configurar uma estagnação de sangue. Estagnação de sangue, a gente só pensa em sangue parado. E, na verdade, naquela região, ele tem uma dificuldade de circular. O componente radial amputado, a margem livre, fragmento, saiu um pedacinho. Fragmento meniscal de 3,5 centímetros, deslocado para a região intercondilar. Então, ele cortou e deve ter movimentado. Acho que eu mostrei para você um vídeo, né, de uma fissura de menisco que ele descola e vai para frente. Outro pequeno flap meniscal na transição corpo, ou seja, várias regiões do menisco. E a dor dela se configurava não num ponto, mas em alguns pontos, tá? Se insinuando ao recesso meniscotibial. Leve edema perimeniscal. Aqui é aquilo que eu falei, teve acúmulo de fluido. A hora que a gente melhora isso, melhora o edema também, murcha. Eu falei que esse tipo de lesão ele ocorre geralmente por esmagamento, mas o movimento dela não justificaria isso. Isso é importante pra gente. Se o movimento foi pequeno e causou um estrago desse, eu já começo a suspeitar de fragilidade de tecido, de cartilagem, e eu falei para ela, eu começo a suspeitar de que ela está num processo de perda de tecido já um pouco antigo, que poderia aparecer como osteopenia, osteoporose e degeneração de cartilagens também. O que eu queria perguntar para você, a hora que eu falei, você falou para mim, aonde que você já foi diagnosticada com osteopenia? No quadril, quando faz a... E é no quadril contrário ou nos dois? Nos dois. Ah, tá. Na lombar não tem, mas eu já tratei muito essa lombar. Tem a nossa queridíssima, como é que chama aquele negócio que a gente tem assim na coluna? Hérnia. Hérnia é um processo. Você tratou, que melhorou super. Lembra que minha coluna ela tem aquela lombadinha? Isso, que ela é... Os tombos da vida, eles têm umas lesõezinhas na coluna também. Com relação a isso, nós temos um quadro de desgaste que pode estar aparecendo, desgastes em outros lugares, porque isso é um processo crônico. O que ela teve foi um acidente, um trauma agudo. Aí, se você ler em sequência, ao que eu estava lendo até agora, tem condropatia patelar, que é desgaste, aqui abaixo da patela, com fissuras condrais profundas na faceta medial sem alteração do osso subcondral. É uma coisa que eu falei já até no curso. A pessoa pode ter lesão e não ter dor. O que é grave não é quando tem dor, é quando tem a lesão. E no caso dela, provavelmente ela não teve dor, ou talvez tinha alguns limites para movimentar se andasse demais. Mas o que está salvando ela é ter acontecido esse acidente, que a gente começou a descobrir tudo isso, e a gente consegue tratar. Condropatia troclear com fissuras e delaminações condrais profundas. Você vê que não é uma coisa rasa, então é uma coisa mais antiga, no sulco e faceta medial. Tá? Então mais da parte interna,
sem alteração do osso subcondral. Então é interessante, o osso ainda não está afetado. Embora a gente está falando dessa região, que é a região que mais aparece lesão, tá? A segunda é mais quadril, e a gente não tem exame, mas ela já falou. Edema do coxinha de pouso suprapatelar. Então ela tem isso. Visualmente esse edema, quando você fez esse exame? Esse aqui eu fiz em dia 20, depois que eu vim pra cá, Tá. eu tinha um pedido do médico, falei, eu vou fazer pro Osiris ter o exame. Porque na terceira sessão ela não tinha mais visualmente edema. O que não significa que não tem lá dentro. Pode ser que tenha uma quantidade mínima que vai aparecer só em exame. Mas dia 20 foi logo depois, né? Foi depois. Depois das sessões que eu vim no sábado, aí Tá. eu vou fazer. Então tá. Pequenos osteófitos marginais, fêmur. Então isso de osteófito aqui é os calinhos ósseos que ajudam a machucar os tecidos. Moderado derrame articular, que é com espessamento sinovial. Tá? Cisto poplítico medial com sinais de rotura. Então é assim, cortou mais de uma região, embora ela tenha havido um estralo, mas eles fizeram em conjunto, parecia um canto coral. Então, o menisco lateral então, tem parte preservada, né? O menisco lateral sem evidências de lesões, ligamentos cruzados e colaterais íntegros. Eu estava com medo dos... Isso foi bom, porque eu não sabia se tinha pelo menos rotura, que começa a tirar força de joelho e ele começa a jogar para um lado para o outro. E eu estava com medo que não tem isso. Tendões do quadríceps e patelar com aspecto preservado.